Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um tema que eu gosto muito. Vez por outra você vai estar me ouvindo ministrar sobre isso. E hoje nós vamos aprender mais coisas sobre a importância de esperar em Deus. Amém. Esperar em Deus, eu costumo dizer, não é sofrer. À luz das Escrituras, você vai ver os benefícios do que significa esperar em Deus. Amém? Nós vamos ver algumas quatro maneiras, ou melhor, 4 pontos que nós encontramos, 4 instruções da Bíblia sobre esperar em Deus e os benefícios que a gente tem. Porém, eu queria te lembrar de algumas coisas antes de chegarmos a esses pontos que são importantes e já foi dado a você de alguma forma nesse tempo, no seminário de verão. Eu acho que, não sei esse ano, mas o ano passado talvez eu tenha falado sobre esse tema. Esse é um tema para mim que tem me levado a conhecer mais da presença de Deus e desenvolver aquilo que você tem consciência do que você tem, você libera por onde passa. Se você já visitou, sempre dou esse exemplo, alguém com depressão profunda, ela não precisa te dizer que está deprimida, ela simplesmente libera aquilo, porque ela tem consciência daquela depressão. Mas se você desenvolve uma consciência de que Deus habita em você, inconscientemente você libera essa presença por onde você passa. Aquilo que você carrega, você libera por onde você passa, uma vez que você tem essa consciência. Amém? Em Salmos 119, versículo 81, Salmos 119, no verso 81, Salmos 119, verso 81, nós encontramos lá, vamos ter acompanhamento aí da turma aí da Bíblia, beleza, vou esperar vocês, senão eu vou me virando aqui abrindo. Vamos lá, Salmos 119, verso 81, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Amém? Vale a pena eu e você esperarmos na palavra de Deus. Uma coisa que você precisa entender, e esse é um trabalho que nós vamos fazer ao longo desse ano, é sedimentar aquilo que você tem ouvido no púlpito. Como seria isso? Por isso que nós vamos trabalhar, não somente um ministro ou um pregador pregar sobre um tema, mas 2 ou 3 pregando as mesmas coisas, para aquilo fique bem sedimentado dentro de você. Sabe, Jesus deixou uma estatística alarmante para nós, na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, do versículo 11 em diante. Ele fala sobre a palavra do semeador, daquele que estava, um público que estava sentado e aquele que estava ouvindo a palavra. De cada 4 pessoas, somente 3 retêm a palavra. Isso é assustador para nós. 1/4 só de quem ouve aqui, 1/4 só vai reter isso. O que nós vamos fazer com aqueles 3 públicos que não retêm a palavra? Nós vamos repetir cada vez mais aquilo que temos pregado. Mas é aqueles que já pegou, fica mais forte ainda. Em Hebreus capítulo 2, verso 1 diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Quantos sabem que Jesus é o verbo? Quantos sabem que Jesus é a palavra? Ele disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Ou seja, se você permanecer na palavra. Amém? Glória a Deus. Então, você não pode desfrutar daquilo que você não percebe. Então, para você perceber algumas coisas espirituais que está dentro da palavra, você precisa conhecer as Escrituras. E você não vai conhecer se você não permanecer. Amém? Apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir. Não é porque você ouve uma vez, fica alegre, feliz, que você vai desfrutar daquilo que você ouviu. Mas você precisa ouvir as mesmas verdades com uma certa frequência. Mas vamos dar continuidade. No versículo 114 do mesmo Salmo, Salmo 119, versículo 114, diz, tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Diga aí, na tua palavra, Senhor, eu espero. Amém? Salmo 119 e agora o outro versículo, 147, nós encontramos lá. Aleluia. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra
espero confiante. Diga, eu espero na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Diga, o Senhor é o meu refúgio. A palavra refúgio é lugar seguro para onde alguém vai para se expor a uma situação de perigo. O que eu achei interessante é que nós não vamos ficar parados, nós vamos caminhar, e se houver alguma situação de perigo, Ele é o nosso refúgio. Quando você está entendendo isso? Nós não vivemos acuados, não vivemos, percebe que o esconderijo, o refúgio de um crente é o Senhor, mas não é viver acuado, mas pelo contrário, você vai caminhando, e se houver um perigo, Ele é o teu refúgio. Diga, o Senhor é o meu refúgio, meu escudo, e eu espero na palavra. Amém? Esse entendimento é muito importante. Você não achar, eu estou aqui porque eu estou me refugiando no Senhor escondido. Não, nós temos um tema, e talvez mostre aqui hoje. Domingo nós vamos falar sobre o povo que conhece ao seu Deus. Nós tiramos isso de Daniel capítulo 11, verso 32. O povo que conhece ao seu Deus é um povo forte e ativo. Quem vive pela fé não vive na passividade. Amém? Ele faz proezas, ele vai fazer coisas que jamais ouvidos ouviram, vai fazer coisas que jamais olhos viram. Vão dizer, rapaz, o que isso está acontecendo na tua vida? Eu nunca ouvi falar sobre isso que está acontecendo na tua vida. É isso que vai acontecer na tua vida, se você conhecer a Deus. Rapaz, o que eu estou vendo na tua vida, eu nunca ouvi falar sobre isso não, cara. Eu nunca vi isso, eu acho que ninguém nunca viu isso. Pois é o que Deus está prestes a fazer na tua vida. Quando estão entendendo isso, dê um glória a Deus. Aleluia. É um pouco sobre isso que nós vamos falar domingo que vem. Você não pode ficar de fora, vai ser algo poderoso. Aleluia. Amém? Isso é um spoiler que chama? Mostrando o que vai acontecer domingo. Eu estou um pregador Netflix, anuncia lá, eu prego em série agora. E o cara fica, rapaz, domingo eu não posso perder. Mas é sério mesmo. Amém? Outra coisa, outro entendimento que você precisamos esperar na palavra, esperar em Deus, não é ficar na rede, comendo e dormindo, ou sem fazer nada. Pelo contrário, esperar em Deus é você procurar redefinir o foco. É manter os seus olhos no autor e consumador da sua fé. É um realinhamento, é um redefinir o nosso foco. Porque esperar em Deus requer um bom combate, porque a sua alma muitas vezes ela vai pensar na dívida, no problema, na situação, na dor, nisso, naquilo outro, e você tem um bom combate da fé, que é puxar a sua alma para o altar da palavra. Então esperar em Deus não é não fazer, esperar em Deus é redefinir o foco. Amém? Algumas chaves aqui de sabedoria para a gente redefinir o foco, bem conhecido nosso, Josué capítulo 1, verso 8, vou te dar 5 pontos para você ter a condição de redefinir o seu foco. Amém? Antes disso, desses 5 pontos, volta lá, coloca por favor na nova tradução na linguagem de hoje, Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus 12, verso 2, versículo 2, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha que maravilha isso aqui, gente. Eu tenho, na nova tradução na linguagem de hoje, Hebreus, isso, 2, verso 2, obrigado. Conservemos os nossos olhos fixos em quem? Quando sabe que Jesus é a palavra. Amém? Ele é o verbo, ele é a palavra. Então conserve os seus olhos fixos nessa palavra. Amém? Pois é por meio dele que a nossa fé começa. A fé que vence o mundo, a fé que muda as circunstâncias, ela começa na palavra, ela começa em Jesus. Por isso ele diz, conserve os seus olhos fixos na palavra, porque sua fé começa nele. Mas talvez minha fé não esteja tão grande ou forte, como eu faço?
A mesma palavra que te deu a fé é a mesma palavra que vai aperfeiçoar a sua fé. Bota o versículo, coloca o versículo novamente. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Então, é redefinir o foco, porque quando você vai redefinir, alinhar o foco na palavra, é de lá onde a fé para mudar circunstâncias, a fé para mudar situações vai surgir, porque é impossível agradar a Deus sem ser pela fé. E em 1 João capítulo 5, verso 4, diz que essa é a vitória que vence o quê? A nossa fé. Aleluia! Então vamos lá, porque por causa da importância, por que eu tenho que redefinir o foco em Deus, alinhar, colocar a minha mente na palavra? Josué 1:8, esses 5 pontos que eu quero te dar, sobre redefinir o foco, esperando em Deus, e depois vamos ver os benefícios de esperar em Deus. Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Diga, a palavra deve estar na minha boca. Isso é importante porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, verso 20 e 21. Provérbios 18, verso 20 e 21. A palavra deve estar na minha boca e na sua boca. A palavra de Deus o tempo todo. Como eu faço para a palavra estar na minha boca e não palavrão ou murmuração? Encha seu coração da palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar esse versículo rapidamente, vamos lá. Glória a Deus. Medita nele dia e noite. Esse meditar dia e noite é cada situação que se levanta, seja de dia ou seja de noite, você só vai tomar decisão por ter meditado nessa palavra. É isso que ele quer dizer. Amém? Para que tenhais cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Nós só vamos ser um praticante da palavra se nós colocarmos essa palavra na boca e colocarmos essa palavra na mente. Amém? Meditação, você poderia se divertir com isso, é o seu momento de criação. Quanto mais você medita na palavra, mais criatividade vai vir, mais estratégias vão vir. Então, quando alguém diz, você está fazendo o quê? Eu estou no meu momento de criação. Amém. Aleluia, de lá de onde as coisas vão surgir, meditando na palavra, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer quanto nela está escrito. Por que eu preciso fazer isso? Então, por causa disso, porém, todavia, farás prosperar o teu caminho. Você percebe que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte, ativo e fará proezas. Amém. Por quê? Porque é um povo, amém, que conhece, o povo que conhece é um povo que pratica. É impossível você conhecer a Deus sem ser um praticante da palavra. E um praticante da palavra é aquele que deixa a palavra na sua boca, é aquele que medita nela, para fazer tudo quanto nela está escrito. Então, porém, todavia, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Aleluia! Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus, esperar na palavra de Deus, estar envolvido com a palavra de Deus, presta bem atenção nisso. A palavra de Deus não depende de circunstâncias favoráveis para você ser bem sucedido. O povo de Deus perece não é porque falta dinheiro, não é porque falta poder, mas é porque falta conhecimento. E conhecimento é a semente para a mudança. Número 2, uma mente no altar da palavra, Romanos capítulo 12, versículo 2. Uma mente no altar da palavra. Romanos 12, verso 2. Diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, transformação na maneira de pensar. Você, quando nasceu de novo, você não pode pensar como pensava. Amém? Você deve pensar o que a Bíblia diz que você tem que pensar. Aleluia. Molde a sua maneira de pensar, você não vai conseguir
redefinir o foco naquele que vai trazer a fé para você e aperfeiçoar a sua fé, se você não colocar a sua mente no altar da palavra, sendo transformada pela palavra. 5 pontos para redefinir o nosso foco. Coloque as suas afeições. Eu costumo de vez em quando fazer isso, quando eu vou dormir, perco um pouco o sono, eu fecho meus olhos e eu não vou orar por você nessa hora, eu vou dormir. Eu não vou conversar com Cristiane, eu vou dormir. Eu não vou pensar em nada do trabalho, eu vou dormir. Mas e o sono não chegou, o que é que tu faz? Eu coloco minhas afeições nele. E eu durmo com a consciência de quem está habitando dentro de mim. Então eu coloco minhas afeições nele, sempre colocando minhas afeições nele. E eu não vou fazer nada, eu só coloco minhas afeições nele. Aleluia. Amém. Isso é uma maneira de você redefinir o foco. Você dorme sem ansiedade. Já dormiu ansioso? Isso é outra história. Outra coisa, para redefinir o foco, você precisa ser perseverante. Existe galardão para quem persevera. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Amém? Diga para o seu irmão do lado: não abandone. A sua confiança, ela tem grande galardão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outra que poderíamos ver é ficar firme, olhando, atentando para a palavra. Os meninos podem colocar se quiser, mas isso é bem simples. Provérbios capítulo 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O que é essa palavra atentar? Tomar em consideração. Você não toma nada em consideração se não colocar em primeiro lugar. Considerar é dar um passo do lado e focar naquilo que você quer considerar. Você está debaixo de uma atividade, seja lá ela qual for, e muitas coisas. Uma vez eu estava orando e recebendo um monte de informações na minha mente. Você tem que ligar para fulano, isso, aquilo, outro. E eu orando e a mente dizendo: olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você não precisa ficar maluco, achar que isso é demônio. Pode ser que às vezes Deus esteja cavalgando na tua mente. E o que você faz? Para de orar? Não, anota. Depois que termina de orar, você vai e faz as ligações. Aleluia. Agora, se isso é algo que te coloca de uma forma, rouba a sua paz, essas informações chegando, todo pensamento que rouba a sua paz é de procedência maligna. O que você faz? Você coloca em oração para saber o que é aquilo, mas às vezes Deus também trabalha na sua mente, te dando estratégias. Aleluia. Então, sempre que orar, procura ter um caderno do lado ou anotar em alguma coisa eletrônica. Isso vai te ajudar muito. Amém? Mas não deixe de conversar com o Senhor. Mas também não deixa de anotar aquilo que pode ser Deus falando contigo, e você anota aquilo lá, Deus te lembrando algumas coisas. Aleluia. Amém? Eu já peguei coisas que deveria fazer e ele disse: isso aqui, se eu ligar vai ter isso, se eu ligar vai ter isso aqui, se eu ligar vai ter isso aqui, isso, aquilo outro. Ok, vai esperar um pouco e vou dar uma caminhada, vou orar em línguas, vou louvar ao Senhor, porque eu sei que aquelas ligações vão requerer de mim uma sabedoria que eu não tenho. Então, para que eu vou ligar? Eu vou ligar para isso aqui, cara, eu não sei como resolver isso aqui. Então, para que vai ligar? Segura lá e vai conversar com quem sabe. Então, não se relaciona com o povo antes de se relacionar com Deus. Não se relaciona com Deus porque você se relaciona com as pessoas. Vai, liga esse telefone sem falar com Deus, ouve um monte de coisa, não sabe fazer nada, não resolve, não faz nada. Aí depois, agora eu vou orar. Não, sua oração será me desculpe, será um lixo. Converse com o seu pai, para depois conversar com quem você precisa conversar. O que eu estou te ensinando? Redefinir o foco. Nada deve estar entre você e Deus. Aleluia. Diga: o meu pai, ele sempre estará em primeiro lugar na minha vida.
Glória a Deus. Então, tome em consideração, Provérbios 4:20, tome em consideração as palavras do Senhor. Atenta. Mas ele diz outra coisa: inclina os seus ouvidos aos meus ensinamentos. Não deixe apartar dos teus olhos. Lembra? Focar. Não deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Será vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Amém? Glória a Deus. Diga: focar na palavra. Ativa a saúde no meu corpo. Diga: quando eu estou meditando na palavra, quando eu atento para a palavra, quando eu inclino meus ouvidos para a palavra e não deixo sair dos meus olhos, mas guardo ela no meu coração, ativa a minha imunidade. A Bíblia diz saúde para o seu corpo. Outras versões falam remédio para o corpo. Oh, remédio bom, viu? Amém? Outro ponto que nós encontramos, Hebreus capítulo 6, verso 12. Hebreus 6, verso 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pelo que? Longanimidade, herdam as promessas. Diga: fé, mas também paciência. Às vezes estamos empolgados com a fé, mas Pedro fala sobre associar à sua fé muitas coisas, inclusive domínio próprio. Amém. Aleluia. Amém. Amor. E aqui, paciência. Diga: quem caminha em fé, também vai andar em paciência. Amém? Esses 5 tópicos talvez te ajudem sobre redefinir o foco. Mas vamos aqui em Salmos 40, verso 1 a 3. Salmos 40, versículo 1 a 3. Versículo 1 a 3. Esperando em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Diga: existe uma maneira de se esperar em Deus. Aleluia. Que maneira seria essa? Diga: confiantemente. E uma delas é você se livrar da ansiedade. Deus não se associa com nervoso. Como eu faço? Lança sobre ele toda a ansiedade. Quando é que eu faço isso? Quando você acredita que ele tem guardado você, protegido você, cuidado de você. Quer ver isso? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por que eu lanço toda a minha ansiedade? Porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você tem ansiedade, vem te visitar, nervosismo, isso, lança sobre ele, porque ele tem cuidado. Se você não lança ansiedade, é porque você não acredita que ele tem cuidado de você. Mas se você acredita que ele cuida de você e que ele é o seu refúgio, você lança sobre ele toda a ansiedade. Em vez de murmurar, ficar ansioso e tá dando muxuxo o tempo todo. É muxuxo? Tem gente que só vê: ai Jesus, oh meu Deus, isso aqui. Em vez de fazer isso, você está sorrindo, cheio de alegria, descansando no Senhor. Aleluia. Se não conseguimos acrescentar nada, Jesus disse: por que fica ansioso se você não consegue acrescentar nada? Ou seja, está perdendo tempo. Voltando aqui, Salmos 4, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Quando eu espero e quando você espera com confiança, o que ele vai acontecer? Ele vai vir ao seu encontro. Ele se inclinou, ele vai vir até você. Amém? Diga aí: esperar em Deus não é viver sofrendo, é ter a condição de discernir, ver e compreender no reino espiritual a presença do meu Pai.
o pau cantando, o fogo caindo, bronca para tudo quanto é lugar, mas você está esperando confiantemente em Deus, você vai conseguir perceber que uma presença está te guardando. Aleluia. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Você vai ter a convicção que Ele te ouviu. Ah, Márcio, que isso me ajuda? Aí a gente daqui a pouco vai fazer um seminário. 1 João 5, 14 e 15 diz que se eu sei que Deus me ouviu, eu vou ficar sabendo, eu vou estar certo de que vou receber aquilo que pedi. Mas vamos lá, pelo amor de Deus, não me desvia da pregação. Salmos 40, verso 1, volta lá. Aleluia. E me ouviu, isso é maravilhoso. Você saber que Deus te ouviu, a próxima parte é, você está certo de que vai receber aquilo que pediu. E me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então, a presença de Deus, segura esse versículo, Deus vai se inclinar, vir até você, não é só para você fazer se sentir bem, eu estou tão bem, não, é para mudar a situação. Agora não é no seu time, não é no seu tempo, é no tempo dele e da maneira dele. Então, tirou-me de um poço de perdição, mudança de cenário. Amém? De um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E no verso 3 diz, e me pôs nos lábios, o quê? Amém? Glória a Deus. Então uma nova canção anuncia uma nova estação. Um novo cântico anuncia um novo ambiente, sendo gerado, sendo formado. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e outras coisas. E outra coisa, Deus sempre, o que Ele pretende fazer através de mim e por mim ou para mim, assim como com você também, é sempre para os outros ver. Amém? Deus não gosta de fazer nada pequeno, mas sempre que Ele vai fazer algo em você, Ele quer que isso seja, outras pessoas vejam. Para quê? Para que elas saibam que tem um Deus interessado nele também. Glória a Deus, amém? Diga, esperar em Deus não é sofrer. Diga, esperar em Deus é ter a consciência da presença de Deus, é saber que Ele me ouve, é saber que Ele muda o cenário, e Ele ainda me dá uma nova canção. Amém? Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, verso 29. Vamos lá, 28, vamos começar do 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, aleluia, nem se cansa, nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deixa eu te dar um plus aqui, amém? Você quer um plus? Glória a Deus. Parece, e eu creio muito nisso, que existe um tipo de sabedoria, ou uma porção de sabedoria, que não virá, a não ser que você medite na eternidade, ou na grandeza de Deus. Isso é extraordinário. Coisas serão abertas, um descortinar, nessa área de sabedoria, quando você tira tempo para meditar na eternidade, tira tempo para meditar nas grandezas de Deus, e de repente você vai receber chaves de sabedoria poderosas. Amém? Porque tudo que Deus faz tem um propósito geracional com um fundamento de eternidade. Vamos voltar aqui, verso 29. Aleluia. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? No verso 30, diz, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas aqui entra a ênfase do que estamos ministrando, esperar em Deus, próximo. Mas os que esperam
no Senhor. Forças renovadas. Se suas forças não estão sendo renovadas, você está no lugar certo, na hora certa, com a ministração certa. Quando é que minhas forças são renovadas? Quando você aprende a esperar em Deus. Você pode estar esperando em tudo, em todos, e as suas forças não vão renovar. Mas no dia que você espera no Senhor, forças renovadas. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Comerão, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Diga: forças renovadas. Quando eu espero no Senhor. Outra vez. Forças renovadas. Quando eu espero no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus é muito bom. Estão um sono profundo ali, né? Poxa vida. Às vezes vem, Deus fala através de sonho, às vezes. Pode ser que seja isso. Glória a Deus. Amém. Você crê em sonhos proféticos? Amém. Graças a Deus. Isaías 64:4. Esse é maravilhoso. Isaías 64:4. Diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O quê? Que trabalha. Esse verbo é o verbo asa, no hebraico trabalhar, significa criar ou manufaturar. Ou seja, escuta isso, se você espera no Senhor, e presta bem atenção nisso, se você espera no Senhor para uma resposta que não tem solução natural, Deus vai criar uma resposta, porque você decidiu esperar nele. Quando você, olha, eu não conheço uma resposta para esse problema que eu estou vivendo na terra, mas você decide esperar em Deus, Ele vai manufaturar, fabricar, criar a resposta para essa solução, para você que decidiu esperar nele. Glória a Deus, isso é tremendo. Aleluia. Diga: louvado seja Deus. Amém. Salmos 27, versículo 14. Louvor pode subir. Glória a Deus. Salmo 27, verso 14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Irmão, seu valor é baseado em quem Ele te criou para você ser. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos definir o foco, alinhar e focar nele. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, Deus pode mudar toda a história da tua vida. Amém. Deus pode fazer. Deixa sempre a porta aberta para o incomum visitar você. Deixa a porta aberta para Deus te surpreender. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter expectativas no poder do Espírito Santo. A qualquer momento algo pode acontecer. Mas sabe, o diabo sempre vai te levar para uma conveniência, e você vem, e aquele cansaço físico, aquela coisa, mas sempre dá um passo de lado e redefinir o foco. Redefinir o foco. Quando a cabeça fizer assim, quando a alma puxar para baixo, volta para o lugar de crença e confia no Senhor, que a qualquer momento Ele pode fabricar algo para te surpreender. Aleluia, glória a Deus. Amém, levante suas mãos. Louvor já deve ter uma música aí poderosa.
Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós queremos redefinir o foco, colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Te adoramos e bendizemos, Pai. Aleluia, Pai. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam em Ti confiantemente, Pai, serão capazes, habilitados para perceber a Tua presença, para saber que o Senhor ouve as nossas orações, firma os nossos passos e nos dá um cântico novo. Oh, aleluia. E o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Os que receberam algo, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus.